Desde os tempos imemoriais, as práticas de contato e evocação dos mortos têm sido registradas dos povos tribais a todas as grandes civilizações. Seja no âmbito popular ou no ambiente dito sagrado, as consultas aos espíritos são cercadas de temor e curiosidades triviais para aplacar a ira das entidades ou para atender problemas corriqueiros sem controle nem método mais criterioso. Para isso, usavam como intermediários nessas evocações os conhecidos magos, feiticeiros, bruxos, pitonisas, oráculos e outras tantas variações, de acordo com a cultura local e temporal, proporcionando nos ambientes sagrados evocações espirituais para auxiliar os seus governantes e para desvendar os mistérios da natureza. O mediunismo é um termo utilizado pelo Espírito Emmanuel para designar essas formas primitivas de mediunidade, em que se fundamentam as crenças e as religiões primitivas, nas quais a diferença está na consciência dos mecanismos que cercam o fenômeno mediúnico. Por isso, devemos entender o mediunismo como instrumento natural de que o homem dispõe para elevar-se ao plano da mediunidade, transcendendo suas condições primitivas rumo à perfeição. Com o advento do Espiritismo, conforme definição dada por Kardec em O Livro dos Médiuns, a mediunidade foi entendida como uma faculdade humana pela qual se estabelecem as relações entre os homens e os espíritos. São raras as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Pode-se até dizer que todos são mais ou menos médiuns. A conexão mediúnica estabelece-se mente a mente entre o mundo visível e invisível, desenvolvendo-se naturalmente nas pessoas de maior sensibilidade pela captação mental, emocional e sensorial das coisas e fatos do mundo espiritual, com suas vibrações psíquicas e afetivas, não sendo um poder oculto que se possa desenvolver através de práticas ritualísticas ou pelo poder misterioso de um iniciado ou guru. O homem caminha para o futuro e necessita desprender-se das grosseiras superstições do longínquo passado, procurando atender suas necessidades espirituais de maneira lógica, racional e natural. A doutrina espírita fomenta o intercâmbio espiritual mediante critérios científicos, filosóficos e religiosos, nos alertando sobretudo para as questões morais, responsabilidade, utilidade e bom uso com desinteresse particular, considerando essa faculdade como uma oportunidade ou como um meio de promover a evolução espiritual da humanidade. Boa noite a todos e a todas, irmãos e irmãs, aqui presentes neste belíssimo auditório do Amar. Boa noite também a todos os irmãos e irmãs que nos assistem nesse momento, pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook. Que o Mestre Jesus, que a sua paz penetre os nossos corações. Bem, meus irmãos e irmãs, nesta quinta-feira, 3 de agosto de 2023, estamos iniciando mais uma doutrinária do Amar. O Projeto Amar Salvador é o Centro de Estudos e Terapias Espíritas, localizado no bairro de São Caetano, em Salvador, Bahia.
vamos fazer a preparação de ambiente antes dos nossos trabalhos com a leitura do livro Sabedoria Todo Dia, do Lorival Lopes. O capítulo 2, descubra o seu interior. Nele, com bons pensamentos, você vai encontrar grandeza, equilíbrio, paz, esperança e vida. Se até nos alimentos você busca o gosto, na flor deseja achar o perfume, nos amigos faz questão das qualidades, no pôr-se a dormir espera refazer-se as forças, no acordar quer ter um bom dia, no beber ou banhar-se aprecia a água boa, e no mirar-se ao espelho quer ver sua beleza. Por que não querer experimentar as maravilhas, as belezas, os perfumes íntimos? Que impede você de adentrar-se a si mesmo, descobrir, penetrar o interior e entrar na casa onde mora a felicidade? Bem, meus irmãos e irmãs, depois desta belíssima mensagem do nosso irmão Lorival Lopes, nos convidando a uma reflexão sobre o autoconhecimento, sobre nos descobrir, lembrando do Sócrates, o filósofo, conhece-te a si mesmo. Então, uma belíssima reflexão para iniciar os nossos trabalhos. Desta forma, vamos fazer a prece inicial. Senhor Jesus, mestre amigo, Rabi da Galileia, mais uma vez estamos reunidos em Teu nome, Senhor, para falar da Tua palavra, do amor, da verdade, do perdão e da caridade, para todos aqueles que aqui se encontram, encarnados e desencarnados, os que nos assistem pelas redes sociais. Desta forma, Jesus, te pedimos, se for feita a Tua vontade, se for feita a vontade de Deus, as inspirações necessárias para que possamos levar o Teu Evangelho. Te pedimos a permissão para que os mentores espirituais do amar possam inspirar o nosso irmão Edivaldo na sua apresentação de hoje. E em nome de Deus, em nome da nossa Mãe Maria Santíssima, nós iniciamos os nossos trabalhos de hoje com voto de paz, de amor e de misericórdia. Viva Jesus em nossos corações. Bem, irmãos e irmãs, estamos aqui com o nosso irmão Edivaldo, do Instituto Kardecista, convidando ele para se preparar para a sua palestra. Nosso irmão Edivaldo está nos trazendo hoje reflexões sobre o tema do mediunismo à mediunidade. Lembrando que o nosso tema central, mecanismos da mediunidade. Então, Edivaldo, seja bem-vindo, que Jesus te inspire, te ilumine, a palavra é sua. Ok, obrigado, amigos daqui do Amar. Uma boa noite a todos, encarnados e desencarnados, os presentes aqui na instituição e aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais. O importante em todo o trabalho que nós estamos vinculados é o nosso pensamento, a nossa vontade e o nosso querer, porque os espíritos desencarnados trabalham em toda parte, em todo lugar, onde quer que nós todos estejamos reunidos. Então, agradeço à casa mais uma vez pelo convite,
E pela surpresa, estive aqui o ano passado, a casa continuava em trabalho de construção, dizia ali a nossa irmã, trabalho, dedicação, interesse, vontade, trabalho unidos entre encarnados e desencarnados, para que se concretizasse esses objetivos de hoje, né? Estarmos aqui num salão belo, numa casa nova, e que o amor seja a tônica para que vocês continuem unidos nesse propósito. Então, como foi anunciado o tema, e na abertura convida ao Lindíssimo, né? Falando das manifestações espirituais. O tema de hoje, do mediunismo à mediunidade. Nós sabemos que enquanto estamos em processo de evolução, as intenções, os interesses, os projetos educativos que nos chegam, sempre vêm cada um em seu momento. Então as coisas não nos chegam prontas. Nós vamos caminhando ao longo do processo, evoluindo, e a partir dessa evolução é que nós vamos aprendendo. Desde que nos encontramos no planeta Terra, enquanto espíritos, sobre a responsabilidade de Jesus, nós estamos nos desenvolvendo. Nós estamos aprendendo nesse segundo degrau de evolução, que é uma escola de provas e de expiações para todos os espíritos que aqui estamos vinculados. Então, o tema central, falando de mediunidade, nós vamos trazer aqui algumas apresentações de manifestações espirituais para entendermos a diferença entre mediunismo e mediunidade nos dias atuais, como já foi apresentado aqui na abertura do trabalho. Então, vamos seguindo. Manifestações mediúnicas. Quem de nós nunca ouvimos falar de uma manifestação em qualquer lugar? Que desde que nós aqui chegamos, começamos a perceber a existência dos espíritos, quer encarnados, quer desencarnados. No livro O Espírito e o Tempo, o Espírito e o Tempo, ou seja, o Espírito em sua trajetória, o autor, Herculano Pires, analisa as manifestações mediúnicas através da história da humanidade, através do percurso, através da evolução do pensamento da humanidade. Ele tem o trabalho de coletar informações para que nós pudéssemos estar aqui agora, nesse momento, tentando entender como é que começou todo esse processo do nosso intercâmbio com os irmãos que se encontram desencarnados. Então, suas civilizações sempre aconteceram, porque na Terra, grupos divididos de acordo com as suas necessidades, instalados em determinado local. E começamos com o mediunismo chamado primitivo. O primitivo sempre é o começo, é a base fundamental para que possamos ir construindo até chegar em determinado objetivo que está pautado pela lei divina. E ele nos diz um termo criado pelo Espírito Emmanuel, mentor de Chico Xavier, enquanto desencarnado, hoje os papéis se invertem, Emmanuel está no plano físico, Chico no plano espiritual dos desencarnados. Então, designa o que? As formas, as manifestações primitivas da mediunidade. A forma de como se fazia e não tinham altos conhecimentos ainda que essa prática seria muito mais responsável pela evolução da humanidade do que naqueles momentos em que elas estavam acontecendo. O primeiro fato a ser identificado nessa fase é a captação de uma força misteriosa que imanta objetos e coisas, podendo atuar sobre as criaturas humanas. Os chamados talismãs. Quem de nós não ouviu alguém falar, olha, leva esse talismã, bota no bolso ou bota na bolsa, porque vai lhe trazer saúde, vai lhe trazer energia, vai trazer dinheiro, né? Porque está abençoado, está magnetizado, está imantado de alguma força e energia que vai melhorar a vida do indivíduo. Até nos dias de hoje, século XXI, nós encontramos ainda esses objetos como uma defesa particular, pessoal de cada um de nós. Então é uma história que vem ao longo dos tempos, foi utilizado naquele momento, mas até hoje ainda é utilizado. Com o passar do tempo, nós vamos entendendo, vamos evoluindo na forma de aplicar, na forma de entender o que é que realmente funciona,
porque o pensamento é tudo, a forma pouco importa, como nos dizem os espíritos da codificação. Então vejamos no slide seguinte um outro tipo de manifestação. O culto aos ancestrais. Caracteriza-se pela fusão de experiência e da imaginação com o desenvolvimento do seu psiquismo, estruturando o progresso do mediunismo. Dessa fusão surge a mitologia popular, impregnada de magia e prática do culto dos ancestrais. Culto aos ancestrais, os antepassados. Todos nós estamos ligados a uma comunidade de espíritos que nos antecederam. Na verdade, que vieram antes, permitiram que nós aqui estejamos. Então, em determinado momento, como nos dias de hoje, com muito respeito, com muita dedicação, é criado o culto aos ancestrais. Uma forma de louvar, uma forma de agradecer, uma forma de até reverenciar aqueles que foram os antepassados que nos antecederam. Então, ao longo da história, quando nós vamos estudar a história das civilizações antigas, nós encontramos vários povos ainda vinculados a essa proposta, e nos dias atuais não é diferente, porque nada se descarta na natureza. Vai evoluindo com o tempo, à medida que nós vamos compreendendo, nós estamos fazendo a mesma situação, mas de uma forma diferenciada. Então, primeiro mediunismo primitivo, depois culto aos ancestrais, respeito, veneração, uma oração, uma prece, um encontro, onde as pessoas às vezes faziam e não tinham tanto entendimento do que é que realmente estavam fazendo. Mas com o tempo, o processo vai crescendo. O professor Herculano Pires, escritor espírita, vai se dedicando a essa proposta de pesquisa e vai colocando em uma obra que hoje todos nós podemos ler, podemos estudar para entender esse mecanismo, lembrando o Mestre Maior Jesus de Nazaré, que nos diz que é através do conhecimento que nós estamos nos libertando. Somos o mesmo espírito desde o primitivismo. Quantos de nós já estivemos envolvidos com esse processo de mediunismo? E hoje estamos aqui buscando entender a prática da mediunidade através do espiritismo. O mediunismo oracular, os oráculos, os adivinhos, aqueles que jogavam as cartas, aqueles que tentavam adivinhar pelos sinais que a própria natureza apresenta. Surgem os deuses, representando as forças da natureza, porém personalizadas, demonstrando maior capacidade de abstração do homem com formulação de juízo ético e moral, começando a romper os liames da organização social. Para quê? Para descobrir-se no processo de tornar-se um indivíduo. Mediunismo oracular. Os deuses começam aí a aparecer, aonde cada deus naquela época, que na verdade eram espíritos atuando na natureza, porque o Deus é único. Nas revelações mosaicas nós vamos começando a entender que um dos papéis de Moisés foi justamente mostrar para nós da humanidade que Deus é único. As manifestações naturais, como a chuva, o vento, as tempestades, os raios, são elementos naturais orientados por seres que são espíritos, cuja tarefa deles é estarem ajudando, trabalhando junto à natureza. E esses seres espirituais, até hoje, são venerados nos cultos religiosos, nos cultos que vieram da África, com grande respeito aos elementos que compõem a natureza. Porque são forças vivas da natureza, que fazem parte do cenário planeta Terra, dando a base de sustentação energética. Então, a partir daí, o indivíduo já começa a perceber que existem forças que atuam independente dos encarnados que estão operando, seja no passado, no presente ou no futuro. Então, o mais importante em toda essa comunicação, o indivíduo começa a perceber que ninguém está sozinho na natureza. Porque a obra divina é constituída de harmonia, de equilíbrio, de leis que fazem com que
tudo se encadeie diante do processo evolutivo dos seres. Então essa época é a época que o indivíduo já começa a pensar, se um pode fazer, outros também poderão. E aí vamos entender isso no coletivo para perceber que são as forças da natureza. Na época eram considerados deuses, o deus do fogo, o deus da água, o deus do trovão, o deus do raio, o deus das tempestades, o deus da água doce, o deus da água salgada. Hoje já entendemos, são elementos que são orientados por seres que estão em processo de trabalho aqui no planeta. E nós respeitamos e devemos sim. E aproveitamos o momento para dizer que não é isso que vai fazer o nosso diferencial, muito pelo contrário. Cada um oferece o seu conhecimento, o seu entendimento, de acordo com a sua necessidade. Mas a lei divina nos diz que o respeito é para todos. Veja como tudo começou, porque faz parte de nós. Então, por que nos dias atuais não respeitarmos aqueles que cultuam dessa forma ou daquela, já que estamos todos em processo de educação? E a doutrina espírita justamente vem nos esclarecer acerca dessas posturas que fazem parte do nível evolutivo de cada um, no seu entendimento, na sua vontade, no seu querer. E para Deus não há diferença, que é o Criador e mantenedor da vida. Então esses processos são perfeitamente naturais para que nós pudéssemos estar aqui agora, presencialmente ou virtualmente, buscando ouvir uma palestra doutrinária no veio da doutrina espírita, que vem justamente esclarecer para nós o porquê das coisas que nós ainda não entendíamos, mas agora já estamos em condições de entender melhor, compreender e colocar na prática, sabendo o que é que nós estamos fazendo. Então, continuando nesse processo, o professor nos traz o mediunismo oracular, como nós já falamos. Chegamos agora no momento do mediunismo bíblico. A Bíblia também tem, sim, está cheia de situações, essas as quais muitos seres se comunicavam com espíritos, e está relatado no Antigo, no Novo, no Velho Testamento ou em qualquer um outro que vai chegar. Significando que evolução do homem tribal, o homem gregário já visualiza a sua individualização. Saindo das tribos, percebendo que todos vivem juntos, comungam juntos, mas cada um pensa de uma forma. Cada um sente de uma forma. Surgem os sábios, os místicos, os profetas, caracteriza-se pela aceitação do monoteísmo, ou seja, Deus único, Teu, Deus é único. Todas as demais são forças, só Deus é o único poder, porque é criador e mantenedor de tudo que existe entre nós, inclusive nós também. Aceitação do monoteísmo, acentuação dos atributos éticos, estabelecimento de ligações diretas do Deus individual com o indivíduo humano. Começa a se perceber, então eu posso me dirigir diretamente ao Deus? Na Bíblia, sim. Lembremos de Moisés, que sobe ao Monte Tabor, para quê? Para receber a mensagem divina, para orientar os povos aos quais estavam sob a sua responsabilidade. E aquele povo hebreu que saía do Egito, vinham com várias ideias, porque lá pregavam-se a existência de vários deuses. O Deus da cultura, o Deus da filosofia, o Deus dos vegetais, o Deus dos animais, e Moisés já tinha essa tarefa. Deus é único. E precisa de leis para mostrar a esse povo que o Pai, Criador e Mantenedor, e aí vem os 10 mandamentos. Todos eles proibitivos. Lembra-se do não? Não matar, não roubar, não pecar, não levantar falso. Não, não, não. Por quê? Porque o indivíduo vinha com as suas vivências do passado, mas já estava caminhando para entender melhor o Deus único. Mas enquanto não se compreendia, porque é preciso compreender, os indivíduos continuavam louvando a natureza, que é uma forma de respeitar, como também nos dias atuais precisamos fazer, porque a natureza sustenta também a nossa existência no planeta.
E quando a natureza está sendo devastada, o que é que acontece? Nós estamos em processo de degradação. Porque as situações ficam mais difíceis. Diante da preservação, o planeta vai nos oferecer tudo que é natural, que foi criado pelo divino e mantido pela equipe dos espíritos puros que trabalham no planeta sob a orientação de Jesus. Então a Bíblia vem com essa proposta e nós conhecemos lá os profetas. Quando Jesus começa a formar seu apostolado, ele começa a chamar aqueles indivíduos para que divulgassem a mensagem que ele trazia, a grande mensagem da libertação. E nesse processo nós estamos aprendendo os atributos éticos, estabelecimento de ligações diretas do Deus individual com o indivíduo. Então agora tem uma ética, tem uma maneira de fazer, é preciso respeito, sim, é preciso consideração, é preciso algo que é inativo em cada um de nós, que se chama fé como germe, para eu fazer essa ligação, essa comunicação com o divino perfeitamente. E quando nós começamos a elaborar essas questões, isso tudo vem caminhando com a nossa evolução espiritual, para perceber do que somos capazes, do que nós ainda não tínhamos entendimento devido. Então vamos adiante. Após o mediunismo bíblico, ainda tem agora a mediunidade positiva. Olha que o termo agora modificou de mediunismo para mediunidade. Que fase é essa? Fase em que não mais estamos no plano místico e misterioso do mediunismo, mas no plano científico, racional da mediunidade. O homem tornou-se capaz de servir de intermediário entre seres espirituais e carnais, ambos da mesma natureza. Então não estamos mais no plano místico, nem misterioso, nem do escondido, porque só era misterioso até quando nós ainda não sabíamos como é que se opera, como é que acontece. Quando nós voltamos ao mediunismo bíblico, nós percebemos nos evangelhos e já no Antigo, falando nos milagres que eram operados. Então, milagre é algo que vai além das leis naturais, mas não existe algo que possa derrogar as leis naturais. Às vezes acontece dentro da própria lei, mas só apenas não entendíamos. E o próprio Jesus teve a oportunidade de nos dizer que tudo que eu faço, podereis fazer muito mais. E até aí também nós não entendíamos. Como é que eu vou fazer coisas maravilhosas como esse Espírito faz? Então ele estava nos dizendo em outras palavras, todos nós somos filhos do mesmo Pai, Criador e mantenedor. Temos as mesmas capacidades, temos as mesmas potencialidades. Não é de hoje que nós viemos pela natureza, em várias civilizações, em vários processos, nos movimentando e nos comunicando com o plano espiritual maior, que é o nosso plano de origem, a pátria dos espíritos desencarnados, de onde nós nunca saímos e nem nunca sairemos. Embora estejamos encarnados, nós estamos em comunicação constante com o plano sutil que nós chamamos plano dos espíritos desencarnados. Porque aqui onde nós estamos, no físico, também é plano dos espíritos. Só que nós estamos encarnados, utilizando uma veste carnal que permite a gente se comunicar uns com os outros, encarnado com encarnado, mas existe outra possibilidade, que é o nosso encontro com nós mesmos e também com os desencarnados. Então tudo isso vem ao longo dos tempos, mas nós só vamos compreendendo à medida que nós vamos amadurecendo espiritualmente, buscando, entendendo e o que é melhor, colocando na prática com orientações devidas, porque todas essas orientações estão sobre a assistência de entidades espirituais evoluídas que fazem parte da comunidade dos espíritos puros. É o Espírito Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier, no livro A Caminho da Luz, que nos fala justamente sobre a história da civilização na Terra. E tem um texto que ele diz assim: Jesus
de Nazaré, é um dos membros da comunidade dos Espíritos Puros responsável pelo planeta, que veio ter conosco em momento próprio, enviado pelo Pai, porque atendeu o chamado, fez-se escolhido, porque evoluiu a tal ponto que adquiriu essa responsabilidade. O Mestre conduz a humanidade planetária na Terra, tanto no físico quanto no espiritual, e teve a oportunidade, e continua dizendo até hoje, nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou vai se perder. Significa dizer que todos nós estamos fadados à perfeição, e essa perfeição vai dar-se, vai acontecer, porque há muitas moradas na casa do Pai, muitas escolas planetárias, que não somente o planeta Terra. Em outros orbes, com outras constelações de espíritos puros, dando as orientações necessárias. Então, todo esse conhecimento, companheiros e companheiras, amigos que nos ouvem, que nos assistem, presencial e virtual, são conduzidos por esse Espírito, que hoje Kardec vem nos dizer que é o nosso modelo e o nosso guia. É o mentor espiritual do planeta Terra. Então, todos esses mediunismos que aconteceram na nossa vida e que ainda acontecem, fazem parte da lei, fazem parte do processo educativo. Para que nós possamos estar hoje aqui adentrando por um capítulo onde vamos chegar na mediunidade nos dias atuais, com seus conceitos devidos, orientado por essa doutrina que se chama o Consolador Prometido, por Jesus, ou doutrina espírita, ou espiritismo, que é uma doutrina codificada por uma equipe que se dividiu em duas partes. Parte ficou no plano espiritual dos desencarnados e parte encarnou para receberem a comunicação agora, saindo do mediunismo e adentrando na mediunidade positiva, porque antes não poderia chegar, porque tudo tem sua hora para acontecer. Vejamos, após a mediunidade positiva, nós chegamos aqui no Espiritismo. Coube ao Espiritismo, através de Allan Kardec e dos espíritos que trabalharam na codificação, dar à mediunidade a ética que pode capacitar o homem a se tornar um trabalhador de Jesus. Através de quê? Dessa obra chamada o Livro dos Médiuns. Quando Allan Kardec teve comunicação com diversos espíritos, e olhem o processo da codificação como aconteceu, como parece com o mediunismo lá de trás. Os espíritos começaram a manifestar-se através da matéria. Batidas, pancadas, repes, cadeiras que levantavam, mesas que se moviam, fenômeno físico. Com a ajuda de quem? Dos médiuns que estavam presentes, onde muitos não sabiam que eram eles que estavam oferecendo esse material para que os espíritos pudessem se manifestar. No mundo inteiro, quem de nós nunca ouvimos falar de uma casa mal assombrada, de um local mal assombrado, porque as pessoas não sabiam o que era, amedrontava e assustava-se. Eram pancadas, eram ruídos, assim também no início da codificação. Para que o professor Hipólite Leon Denizar Rivaio, que nós conhecemos hoje como Allan Kardec, tomasse conhecimento, seus amigos começaram a lhe dizer: Hipólite, você já sabe da novidade, as mesas estão levantando, as cadeiras também, e agora estão respondendo questões. E ele disse: segundo me consta, mesa e cadeira não têm pensamento nem inteligência para responder. Mas ele não negou, como também não afirmou, porque já trazia o veio científico, que já estudava o mesmerismo, que é uma corrente científica que estudava as energias, para poder entender que todo e qualquer movimento. Insistiram tanto que ele foi participar das reuniões e, chegando lá, encontrou como tudo começou, de uma forma simples, de uma forma das pancadas, fazendo barulho, chamando a atenção da humanidade, que acreditávamos, quem sabe, que a vida começava aqui e aqui terminava.
E eles vieram para dizer, não, a vida vai muito mais além. Nós estamos voltando para chamar a atenção da humanidade através da própria mediunidade, a chamada mediunidade positiva. E o tempo chegou naquela hora porque a ciência estava caminhando para contribuir com o processo que estava sendo estabelecido para essas comunicações. Vejamos aqui. Allan Kardec, em A Gênese, em 1868. Essa evolução se realiza num contexto histórico, juntamente com a evolução mental, moral e espiritual do homem, no processo de desenvolvimento econômico-social da humanidade. Sem desenvolvimento científico, assinala Kardec, não se criaria no mundo o clima necessário à compreensão do Espiritismo. Então, como os espíritos evoluídos sabem, conhecem, porque são educadores, eles sabiam que o contexto do momento era aquele naquela hora. Tanto que mais tarde eles vêm nos dizer que a equipe espiritual constituía uma equipe de invasão organizada. Foram organizados no plano espiritual, atenderam o chamado de Jesus para trazer o que nós precisávamos e precisamos, que é saber de onde viemos, para onde vamos, por que aqui estamos e o que precisamos fazer para melhorar a nós próprios, contribuindo assim com a melhoria do planeta e todo. E eles vieram com muita força. Primeiro as escritas, as pancadas, os raps. Depois eles próprios orientam que as pessoas presentes peguem uma caneta, um lápis, fiquem em posição de escrever na prancheta, que nós vamos escrever. E muitos escreviam freneticamente, sem dar-se conta do que estava escrevendo. E após a leitura, era um tratado de orientação e de informações, onde eles diziam, nós somos espíritos, estamos desencarnados, muitos de nós já vivemos na Terra, mas agora chegou o momento, estamos aqui sob a assistência do Espírito Verdade, para esclarecer a humanidade nesses questionamentos que sempre tiveram. Desde o passado, já faziam intercâmbios com as entidades espirituais, só que eram incipientes ainda, sem saber como fazer e nem porquê. Mas agora não. Século XIX, meados do século XIX, a humanidade agora está preparada para raciocinar, para perguntar, interpretar as perguntas e as respostas, e nós estamos aqui para falar. Dando continuidade a uma promessa de Jesus, quando ele deixou o planeta, e que os discípulos perceberam energeticamente que ele iria se afastar, que a missão agora continuava do outro lado, e ele dizia, não se turbe vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, há muitas moradas na casa de meu Pai, se assim não fosse, eu já vos teria dito, mas eu vou para vos preparar o lugar, e não vos deixarei órfão, eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará o quê, mestre? Um outro Consolador. Para quê? Para que fique convosco eternamente. Quem? O Espírito da Verdade, que o mundo ainda não conhece, mas vós o conhecereis. Por quê? Porque ele estará em vós, ele estará convosco. E o mestre parte, e no meados do século XIX, essa invasão acontece no mundo inteiro. Nosso Brasil não ficou de fora, e nem poderia ficar, porque tem uma tarefa, tem uma missão. Nossa Bahia também não ficou de fora. Os fenômenos de efeitos físicos em várias cidades baianas foram assinalados na época onde esse movimento do plano espiritual para aqui já estava concretizado, para que o Brasil assumisse esse compromisso desse Consolador prometido por Jesus, sendo a pátria que pode vir a ser, pelo trabalho que desenvolve, pelo maior movimento do Espiritismo no mundo, contribuir com a evolução da humanidade. E quando Kardec lança essas propostas, todo mundo queria saber como era que se comunicava com os espíritos. E aí ele se preocupa, entre aspas, de trazer um tratado
para dizer para as pessoas como fazer, o que fazer, e lança o livro dos médiuns, voltado para a parte experimental, para os tipos de mediunidade que cada indivíduo tem, e a forma de dialogar com os espíritos, e cada um também se perceber. Eu sou médium também? Sim. Onde ele diz que todos nós trazemos em germe essa faculdade da comunicação. Uns ostensivamente, no planejamento reencarnatório, e outros podem desenvolver ao longo da existência. Alguns começam na infância, outros na juventude, outros na maturidade, outros no estado idoso, porque não tem tempo para ela eclodir, desde que o germe está latente. Independe de qualquer situação, independe de posição social, independe da moral, independe da ética, independe do sexo que o indivíduo habite, independe de religião, porque a comunicabilidade é um processo do espírito. E é um dos princípios da doutrina, comunicabilidade dos espíritos. Então estamos nós agora entendendo, saindo do mediunismo para chegar na mediunidade positiva e colocar em prática da melhor forma possível, pelo esclarecimento e pelo conhecimento. Vamos adiante. E o que é mesmo mediunidade? A irmã Joana de Ângeles vem nos auxiliar dizendo que é a faculdade da consciência superior, o espírito imortal, reveste-se dos órgãos físicos que ele exteriorizam os fenômenos no mundo das manifestações concretas. Então a mediunidade é uma faculdade de nós espírito, que se expressa como pelo corpo físico. Mas como é que se dá esse intercâmbio? Dá-se através de mente a mente, mente do encarnado com a mente do desencarnado. Perispírito é o invólucro espiritual que nós estamos usando, a roupagem, e o desencarnado só está com o perispírito. Quando há essa expansão e esse encontro, dá-se o chamado fenômeno mediúnico, e o indivíduo se expressa, que pode ser pela escrita, psicografia, pode ser pela fala, psicofonia, pode ser pela inspiração, e o indivíduo coloca na prática aquilo que ele realizou. E todas as obras da codificação escritas através da mediunidade. E as demais de hoje que vieram também nos auxiliar nessa compreensão. Que mais depois de mediunidade? O conceito de médium, do latim medium, é aquele que serve de instrumento entre os dois polos da vida, vida física e vida espiritual. Médium é o ser, é o indivíduo que serve de traço de união aos espíritos desencarnados para que estes possam comunicar-se facilmente com os homens, espíritos encarnados. Livro dos Médiuns, capítulo 22. Então, médium é o intermediário, está entre um plano e outro, trazendo a mensagem de lá para cá e expressando ela aqui no campo físico, que pode ser dita de várias formas. Quando os espíritos começaram com as pancadas, os raps, lá em Hydesville, nos Estados Unidos, era um meio de comunicação, chamando a atenção. Mas os desencarnados não puderam fazer e nem podiam fazer sozinhos. Existem elementos, as pessoas que estavam em volta da mesa não sabiam que eram os médiuns que ofereciam a energia suficiente, o fluido, o ectoplasma, para que eles pudessem movimentar os objetos. E até hoje é assim. Algumas pessoas possuem a faculdade, estão em determinado local, tem a impressão que viu alguém, tem a impressão que viu algo, tem a impressão que viu uma batida, não é assim? Porque justamente está com a sensibilidade aguçada e precisa canalizar, precisa estudar, precisa orientar para poder fazer bom uso dessas faculdades. E geralmente o médium é aquele que tem o medo. Quando ele tem medo, ele atrai, porque ele percebe, ele sente a presença de alguém, não vê, mas pode sentir a presença, um sentimento, uma tristeza, uma alegria, tudo pode acontecer. Porque a faculdade está palpitante e ostensiva. E é intermediário,
Foi feito um planejamento reencarnatório, onde em determinado momento aquela mediunidade ostensiva iria aflorar, para que esse médium, instruído, educado, coloque-se a serviço do bem dele mesmo e da humanidade também. Então, mediunidade é uma faculdade inerente ao ser. É uma forma de nós nos comunicarmos com os ancestrais, com os antepassados, com os espíritos que estão nos orientando, nosso anjo guardião, porque a capacidade é única e é para todos. Não é apenas para aqueles que creem no espiritualismo, que tem pessoas que fogem, procuram uma religião que não tenha nada a ver, pensando que a mediunidade tem a ver com conceitos religiosos, e não. Está no íntimo, está na consciência de cada um de nós. Após a definição de mediunidade e médium, nós vamos para as potencialidades espirituais. O homem percebe-se como um ser mediúnico, apto agora a relacionar-se com os espíritos. É inerente ao homem a ideia da divindade. Então, desde os tempos tribais, os índios, as tribos todas temiam, porque não sabiam o que eram, que existia um ser superior. Agora nós fazemos isso conscientemente. Um Pai Criador que Jesus veio revelar e dizer que não castiga, que tudo que nos acontece que parece dor é consequência dos nossos próprios atos. Deus não castiga. Não, nem pode castigar, porque castigo ainda é uma situação bem humana e de humano ainda mais para lá do que para cá no processo evolutivo. Aí nós vamos, olha a compreensão, olha a ideia de Deus que os Espíritos nos trazem. Primeira questão do Livro dos Espíritos, que todos nós sabemos qual é, o que é Deus. E eles responderam filosoficamente, Deus é a causa primária de todas as outras causas. É a inteligência suprema do universo, ponto final. E o primeiro capítulo todo, Kardec dedica a Deus, sabe por quê? Ele teve dúvida no momento de organizar todo o conhecimento, porque ele recebeu informações diversas dos espíritos. Mas ele lembrou que um dos espíritos da equipe disse, quando o senhor tiver dúvida, use o recurso da prece, que nós estaremos presentes. E ele orou. Ele conta lá no livro Obras Póstumas, que foi depois, sentiu na acústica da alma como se uma voz dissesse assim, a humanidade tem sede de Deus. Começa falando para a humanidade sobre Deus. E aí ele entendeu a proposta, coletou todas as questões que falam de Deus e abriu o Livro dos Espíritos. E não perguntou quem é, perguntou o que é. Porque tem uma causa e é muito profunda essa pergunta do que. Então, se é uma causa, como é que ela funciona? E nós estamos aqui aprendendo justamente como pode se dar essa situação. E vamos adiante. Depois das potencialidades espirituais, agora nós chegamos, qual é a diferença mesmo? A diferença entre mediunismo e mediunidade está na conscientização, na ética utilizada para estabelecer as relações com o mundo espiritual. Que ética estamos utilizando para se comunicar com o plano espiritual? As relações nós sabemos que é possível estabelecer. E hoje eles vieram nos dizer que os espíritos superiores não se coadunam com falsidade, nem com interesses próprios, e sim interesses coletivos. Consciência não se enriquece através da mediunidade, porque dá de graça o que de graça recebeste. Todo aquele médium que desviar sua proposta de educação e de missão, ele responde nas suas atividades. E as obras vieram. André Luiz tem obras belíssimas que falam, infelizmente, do sofrimento daqueles que foram médios encarnados, mas que resolveram, em determinado momento, não usar uma ética saudável no compromisso mediúnico e resolveu cobrar. E lá no Evangelho, Jesus já dizia aos médios daquela época, porque os discípulos eram médios em potencial, vai, dá de graça
o que de graça vocês receberam. Continua valendo para nós aqui no Centro Espírita, porque a mediunidade é uma bênção de regeneração espiritual para o médium, para os desencarnados e para os encarnados também que são orientados. Vejamos o exemplo maior que nós temos no Brasil, que é o nosso irmão Chico Xavier, que dedicou a sua vida inteira para que nós estivéssemos aqui agora, entendendo o que é mesmo mediunidade. Então é preciso estudo, é preciso dedicação, é preciso interesse. Porque a mediunidade tem uma finalidade. O Espiritismo, através de estudos e pesquisas, integrou a faculdade mediúnica, também chamada de mediunidade, à sua estrutura, concedendo-lhe os direitos e valores que lhes são inerentes, reconhecendo a sua importância fundamental para a vida humana na Terra e o seu desenvolvimento futuro no mundo espiritual. Pesquisas. O Espiritismo é todo concretizado através da mediunidade. Os médios do primeiro momento vieram contribuir com a codificação. Os médios de hoje vieram dar desenvolvimento ao ensinamento que foi dado no século XIX, 1850, 1854, 55, 57, até o lançamento do Livro dos Espíritos, os espíritos já se comunicavam com mais intensidade. Então, através de estudo, pesquisa, hoje se estuda, hoje se pesquisa, hoje existe a transcomunicação entre encarnados e desencarnados, aparelhos que foram colocados por experiência em determinados locais, em determinados países, e esses conseguiram gravar vozes de pessoas que não estão encarnadas. As materializações que aconteceram de espíritos utilizando o fluido do médium se materializar independente de evidência e todos podem ver, pesar, medir, tocar. São experiências científicas que hoje já são capazes de ser realizadas. A mediunidade é utilizada para a fluidificação da água, porque os espíritos que estão no ambiente trabalham com esses fluidos. E os médios presentes são os canais pelos quais eles podem operar. Por isso que na prática da mediunidade no Centro Espírita é preciso conhecer para fazer e se tornar um bom instrumento para o plano espiritual. Comunicabilidade dos espíritos. No caso de encarnado para desencarnado, chama-se mediunidade. No caso entre nós encarnados, já é outra questão, psicologia já explica que existe também intercâmbio entre nós, a parapsicologia. A psicografia vem através do médium, a fala vem através do médium, para que todos nós possamos nos comunicarmos da melhor forma possível. Estamos caminhando, aí temos um exemplo da importância da mediunidade, onde atrás espírito, tem espíritos responsáveis pela mediunidade nossa, são os nossos mentores espirituais, porque confirmo, vem a programação reencarnatória, onde muitas vezes nós é que solicitamos. Eu poderia ser um médium, para quê? Para que eu possa apressar meu desenvolvimento espiritual. Então precisa estudar no plano espiritual, precisa aprender no plano espiritual, precisa se preparar no plano espiritual, para quando chegar aqui em determinada idade, quando pensa que não, a mediunidade afora. Alguns desde menino, exemplo de Chico, de Valdo e outros por aí, que já brincavam com os espíritos tranquilamente. Quem de nós nunca ouvimos um garoto falar, uma garota dizendo que tem seu amiguinho invisível? Eu conheci uma pessoa que ela tinha mesmo, que às vezes ela foi sentar na cadeira, já tinha uma filhinha de 2, 3 anos. Quando ela sentou na cadeira que estava vazia, a menina deu um pânico. Começou a chorar e disse: a senhora sentou em cima da minha amiga. E ela ficou sem saber o que era que se passava. E veio conversar comigo. Disse: minha amiga que se chama fulana de tal e que depois vai ser minha irmã. Aí eu disse: é possível sim, ela está brincando com o espírito que está desencarnado. E as crianças têm muito mais facilidade dessa percepção do que nós adultos, quando não trazemos a proposta.
Tempos depois ela engravida e a menina disse, minha irmã está chegando aí. Já tinha dito o nome e quando nasceu ela colocou realmente aquele nome. Então são fatos que no passado não se compreendiam, eram combatidos. Mas hoje não, graças a Deus. Se vai a um terapeuta, se vai a um psicólogo, se vai a um analista, muitas vezes são eles que indicam. Você tem alguma coisa contra o espiritismo? A pessoa diz, não, então procura o centro espírita. Porque seu processo não é somente psicológico. Você traz algo mais aí chamado mediunidade. Porque o espiritismo veio justamente para iluminar as outras ciências que se encontram na Terra. Então tem uma finalidade positiva sob a orientação do Mestre de Nazaré. Estamos concluindo a nossa preleção, proposta de um Consolador Prometido. Consolador Prometido está lá no Evangelho, capítulo 6, com várias mensagens do Espírito Verdade. Sob essa visão, nós estaremos estudando a mediunidade, a fim de percebê-la como possibilidade de trabalho com Jesus. Se o objetivo maior do Espiritismo é a renovação moral da humanidade, compreendemos que para educar essa faculdade necessitamos, antes de tudo, elevar os nossos propósitos, sentimentos, os próprios sentimentos, propósitos, num processo de evangelização constante. Ou seja, o Evangelho ilumina o sentimento, o Livro dos Espíritos ilumina o coração. Então a proposta é essa, a mediunidade não está conosco para passar tempo. Ninguém é médio por diversão, existe uma missão. E quantos médios estão aí pelo mundo afora? E o roteiro para essa evangelização é justamente o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que o Mestre Jesus de Nazaré nos abençoe, nos fortaleça, nos ilumine nos nossos propósitos e que nós possamos compreender o que é mesmo que eu preciso fazer nesta encarnação para a minha melhoria. Quando nós descobrimos o que precisamos fazer, nós estamos no caminho certo. E quem já está fazendo, continue. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Bem, meus irmãos e irmãs, depois desta maravilhosa explanação do nosso irmão Edivaldo, trazendo, nos oferecendo esta evolução do processo de intercâmbio de comunicação entre os dois planos, do mediunismo à mediunidade. Então vamos agora para as perguntas. Aqui no auditório, perguntas aqui no auditório. Pergunta lá, nossa irmã Leninha, lá no final do auditório. Vamos ver se eu saber responder, viu, Leninha? Boa noite a todos. Boa noite. Edivaldo, meu irmãozinho, com relação à mediunidade, existe muitas dúvidas com pessoas que ainda não têm ainda o estudo, ainda não se compreende os seus próprios sentimentos e diz, eu não sou médium, ou diz assim, mediunidade é somente aquele que nós chamamos de ostensivo. Comente para nós a respeito dessas intuições, esses sentimentos que mesmo simples e corriqueiros do dia a dia, isso são sinais da espiritualidade ao nosso redor, né? Nos intuindo e nos auxiliando. Por favor, obrigada. Com certeza. Então, não precisa necessariamente que o indivíduo traga a faculdade ostensiva, que precise ir para uma reunião mediúnica para dar passividade aos espíritos. Algumas pessoas que sabem que nós frequentamos o centro espírita, às vezes me fizeram essa pergunta uma vez. Você recebe? Você participa? Não. Não participo de reunião mediúnica. Por quê? Porque eu não tive essa necessidade. Mas inspiração não nos falta. A intuição que nós vamos buscar dentro de nós mesmos, muitas vezes é inspirada por algum benfeitor espiritual, para que nós possamos fazer isso diferente. O sentimento, os sonhos recorrentes, os avisos,
Tudo isso fazem parte do capítulo da comunicabilidade nossa com o plano espiritual. Simples. Tem pessoas que aproveitam a intuição, pessoas dizem, olha, eu fui pela minha intuição, eu ia por ali, voltei e vim por cá. Quando soube, ali tinha um desastre, tinha um acontecimento. Então, com certeza, é preciso aproveitar da melhor forma possível, porque todos somos médios realmente. Uns mais aguçados, outros menos. Mas a sensibilidade também se desenvolve ao longo dos tempos. Maravilha, Edivaldo. Mais alguma pergunta aqui? João, nosso irmão João aqui no auditório. Boa noite a todos, boa noite, Edivaldo. Boa Obrigado noite, aí João. por mais essa oportunidade de aprender um pouquinho. Durante sua exposição, você falou aí desse processo evolutivo, e aí vem com a questão dos talismãs, os oráculos, mas assim, o que eu percebo, né, nesse processo é que a interação era sempre uma questão utilitária, né? A interação era sempre no sentido, como é até hoje, né? No sentido de você saber seu futuro, proteção. Então, a busca mediúnica, né, tem muito essa questão digamos, de milagres, né, de obter algum benefício. Interesses pessoais. Exato. Eu queria que, assim, que tipo de interação a gente deve buscar, assim, que realmente faça essa nossa evolução? Evolução maior. Boa pergunta. O processo de missão da mediunidade na Terra, como finalizou o texto aqui, é contribuir com todos. Então, para isso é necessário que tenhamos essa compreensão. Francisco de Assis já dizia que é dando-se que se recebe, é doando que se recebe. Então, quando a gente pensar em algo bom, que a gente abranja, que a gente evolua nesse processo, não pensando somente e unicamente em mim. No início era assim mesmo, tudo era processo pessoal. Por que Moisés proibiu? E alguns hoje, ainda desavisados, dizem que o espiritismo é proibido porque Moisés proibiu. Na época de Moisés não existia espiritismo. Moisés proibiu porque é um grande legislador, sabia da importância, e as pessoas buscavam os oráculos, os adivinhos, os médios, os pitões, as pitonisas, para resolverem processos pessoais. Ainda hoje é assim, como bem disse o João. Porque, claro, no estado que a gente está se vendo numa situação difícil. Não, eu vou lá porque eu quero me beneficiar, eu quero... O exemplo da Casa Espírita. A Casa Espírita trabalha em benefício de todos que aqui cheguem, encarnados e desencarnados, em benefício da comunidade também, embora muitas vezes a comunidade nem sabe. Por quê? Porque não é por acaso que o Amar está situado aqui nessa região, porque a psicosfera espiritual, Amar não é somente essa casa física. Amar vai muito mais além no plano espiritual e beneficia toda a comunidade espiritual, encarnados e desencarnados. Então, os dirigentes de um centro espírita, os integrantes de um centro espírita, jamais vão trabalhar pensando somente no seu bem-estar, porque não funciona. Porque a equipe que coordena está pensando no benefício de todos. Tem criaturas que estão sendo atendidas à distância e nem sabem. Graças a esse intercâmbio que está acontecendo aqui agora, e a comunidade dos desencarnados vai muito mais além do que nós encarnados, que aqui estamos na casa ou que estamos assistindo pela rede. Então, é pensar mais alto, pensar mais elevado, se colocar como instrumento do bem, da melhor forma possível, porque nós só vamos atrair entidades que pensam da mesma forma. Maravilha, Edivaldo. Agora vamos para as redes sociais, já que encerraram as perguntas aqui no auditório. Dona Augusta, muito obrigado aí. A senhora sempre participando das nossas reuniões. E ela pergunta, Edivaldo, lembrando os tempos remotos, os oraculistas, videntes e leitores, outros de hoje, em verdade, seriam portadores de mediunidade? Sendo assim, exerceriam uma mediunidade com seriedade? Ok, Dona Augusta, boa noite. Com certeza, alguns sim seriam médios. Como seres espirituais que nós somos em processo de evolução,
Não custa que nesse meio também, como nos dias atuais, tenham até alguns que se passassem por médios, né? Porque ser humano em processo evolutivo a gente sabe como é que é. Ainda estamos imperfeitos. Nós não somos o que aparentamos ser. Mas com certeza alguns possuíam realmente a mediunidade. E a utilizavam da forma que entendiam. E aí a pergunta final é se poderiam trabalhar essa com responsabilidade? Com certeza. Porque quando o indivíduo desperta, muitos fizeram. Não fizeram com que ele deturpasse nem perdesse o caminho, para poder trabalhar com seriedade, porque sabia que o retorno poderia ser bem melhor. Maravilha aí, Edivaldo. Uma próxima pergunta. Luci, obrigado, dona Luci. O que podemos fazer para desenvolver essa mediunidade? Se percebemos que a mediunidade existe em nós, quando é que percebemos? Ela tem sinais. Tem sinais de humor, tem sinais de físico, tem sinais mentais, tem sinais aguçados. Se percebemos que existe, devemos procurar um local apropriado. Se quer trabalhar pela casa espírita, porque aqui está assistindo essa comunidade, procura a casa espírita, vai chegar aqui, vai encontrar as orientações necessárias. Ninguém vai chegar de primeira numa casa espírita e ser colocado em uma reunião mediúnica, acredito eu. Porque primeiro a pessoa precisa saber o que é, precisa saber se quer e precisa saber se deseja. Então o desenvolvimento, na verdade, é uma educação do próprio médium, que passa pelo estudo, pelo conhecimento, pela amortização das energias, para ir com o tempo, devagar, calmo, sereno e tranquilo, confiando em si, percebendo as capacidades que estão sendo ampliadas, e aí dar-se o desenvolvimento da melhor forma possível. E tornar-se um bom médium, que independe da nossa condição moral, como diz Kardec no Evangelho. Se fosse pela condição moral elevada, quem ousaria pedir mediunidade na Terra? Mas muito pelo contrário. Mediunidade é um medicamento, é um remédio. Primeiro para o médium, que o médium que dá uma comunicação, aquela lição primeiro é para ele. Então o desenvolvimento existe, mas com paciência, com calma, com perseverança, não é de uma hora para outra. Com educação espiritual. Obrigado, Edivaldo. Uma pergunta aqui do nosso irmão Joilson. O que fazer para perder a insegurança e o medo diante das percepções espirituais? Espirituais, pois é, se preparar, estar mais próximo. O conhecimento, né? Jesus já nos disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ler sobre mediunidade, trabalhar numa casa espírita, porque a gente faz isso com tanto costume, pelo hábito, que a gente nem se dá conta que está num local cheio de espíritos, e que espíritos não vivem somente no centro espírita. É o grande engano de muita gente, né? Os espíritos estão em toda parte. Só que no centro espírita existe uma comunidade empenhada no nosso melhoramento espiritual. Então, o estudo, a dedicação, a perseverança, o equilíbrio das energias, com o tempo o indivíduo vai perdendo esse medo e essa insegurança. Uma das inseguranças no médium, a primeira é, quando dá uma comunicação, diz logo, e será que foi eu ou será que foi um espírito? É uma dúvida, né? Então, vamos dando, porque com o tempo o próprio médium vai começar a discernir o que é da sua fonte e o que é de uma fonte externa. E aí, com o tempo, a gente vai se familiarizando, vai se acostumando e ocorre tudo de forma natural. A prática saudável e confiante. Mesmo com a insegurança, todo médium inseguro no início trabalha com a equipe de pessoas mais experientes, porque dá o suporte energético, dá o suporte presencial e não esqueçamos também da equipe espiritual que coordena as atividades na casa. Maravilha, Edivaldo. Várias colocações aqui, o Benício, valeu, Edivaldo, gratidão. Dona Marli também entrou agradecendo. Então são vários nossos irmãos. Dona Augusta, gratidão, senhor Edivaldo. Magnífico trabalho. Edna, parabéns a todos. Foram excelentes perguntas e respostas do Edivaldo. Então, Edivaldo, realmente você conseguiu trazer essa mensagem maravilhosa, né? De forma bem explicitada, trazendo assim reflexões importantes para todos nós.
Então, ao final das perguntas, Edivaldo, suas considerações finais. Minhas considerações, agradecer a essa casa pelo convite, né? Poder estar contribuindo com esse estudo, que na verdade é um estudo doutrinário, e cada vez que nós estudamos um tema para expor, a gente aprende ele cada vez mais, né? Por estar aqui nesse espaço maravilhoso, desejo que todos vocês, integrantes da casa, nos 2 planos, sempre abençoados pelo Mestre Jesus, para que o empenho seja união, unidade e amar mesmo, né? Como Centro de Estudos e Terapias Espíritas, para isso que os médios desempenhem e continuem desempenhando um bom papel e uma boa tarefa. Uma boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Ok, mais uma vez agradecendo a Edivaldo, agradecendo ao Instituto Kardecista. Muito obrigado, meu irmão, que Jesus te abençoe e te ilumine. Ok, que agradeço. Bem, pessoal, vamos partir agora para a segunda etapa, a etapa dos nossos avisos. Então, no sábado agora, no dia 5, às 14 horas, teremos o encontro da nossa evangelização infanto e juvenil, com o tema Lei de Causa e Efeito. Então, pedindo aí aos pais que tragam seus filhos, aproveitem essa oportunidade, né, para educar desde criança os homens, os futuros homens de bem que o planeta precisa. No dia 7 de agosto, na segunda-feira, dando continuidade ao nosso programa, né, na leitura, né, e do estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, nós teremos a nossa irmã Edna, no capítulo 45, conversar, dando continuidade ao nosso programa de assistência e apoio espiritual. Lembrando que o tema do mês de agosto, mecanismos da mediunidade. Na terça-feira, no dia 8 de agosto, à tarde, presencial, lembrando que nós já estamos com a palestra presencial e online, nós teremos nosso irmão Igor Coutinho, trazendo o tema Antes e Depois de O Livro dos Médiuns. Excelente tema também, muito interessante. E na quinta-feira, 10 de agosto, às 19h55, nosso irmão Ricardo Dantas, trazendo o tema mediunidade, expiação ou missão. Lembrando, pessoal, também que neste sábado, 5 de agosto, nós teremos a aula inaugural do nosso projeto Amar, o projeto social do Amar, né? São vários projetos de inclusão digital, trabalhos manuais, oficina de teatro, curso de violão, redação para o Enem. Então, são vários os nossos trabalhos e teremos neste sábado a aula inaugural com todos os cursos, com todos os alunos presentes. Dessa forma, vamos passar agora para a prece final, agradecendo a Jesus, agradecendo a espiritualidade por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos, pedindo aos passistas que se coloquem em seus devidos lugares para que possamos iniciar o processo de encerramento da nossa atividade de hoje. Senhor Jesus, mestre amigo, agradecemos, Senhor, por esta oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, para levar os teus ensinamentos, levar o amor, a verdade, o perdão e a caridade para todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados. Te pedimos, Senhor, por aqueles que não puderam estar conosco, Senhor.
Te pedimos por aqueles que estão nos hospitais, nos prontos-socorros, nos asilos, aqueles que estão nas ruas, embaixo dos viadutos, nas passarelas, jogados com sede, com fome, com frio. Te pedimos, Mestre, pelas áreas de conflito, de guerra, de dor, de sofrimento. Derrama o teu amor e a tua misericórdia, Jesus. Permite que a nossa Mãe Maria Santíssima possa estender o seu manto sagrado sobre o nosso planeta, derramando a tua luz, a tua misericórdia, a tua benevolência sobre todos, principalmente nas áreas de dor e sofrimento, principalmente nas áreas onde nossos irmãos não conhecem a tua palavra, Senhor, não conhecem a tua verdade, não conhecem a verdade da imortalidade da alma. Tende misericórdia, Mestre, derrama o teu amor, derrama a tua benevolência sobre todos nós. Pai nosso que estás nos céus, glorificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, se soubermos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos de todo mal, agora e sempre, que assim seja. Viva Jesus em nossos corações. Boa noite a todos e todas. Que Jesus nos ilumine e nos dê a sua paz. Que assim seja.